A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar a palavra que fala nas cartas, as cartas que Jesus mandou que João escrevesse. E João, ele escreveu a revelação dada por Jesus. Ele foi escrevendo e Jesus falava e João escrevia. E depois que João escreveu todas aquelas cartas, o Senhor mandou que ele enviasse às igrejas. A paz do Senhor, irmã Marta. A palavra se encontra em Apocalipse 2. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome. E não te deixasses desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa palavra é uma carta à igreja de Éfeso. Uma carta que Jesus usou João para escrever. João escreveu e depois enviou essas cartas às igrejas. Então essa igreja chegou ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor, o apóstolo, alguém que está na liderança. Então, quando essa carta chegou lá, esse anjo da igreja, ele teve que ler, ele leu para toda a igreja. Porque o povo daquela igreja precisava ouvir o que Deus, o que Jesus estava falando para eles, e não o que eles queriam ouvir. Aquela igreja, ela trabalhava muito, ela perseverava, ela não tolerava pessoas más, elas viam pessoas que mentiam, tinham apóstolos lá que mentiam, mas aquela igreja descobria que aqueles apóstolos, eles eram impostores. Então era uma igreja de muita revelação. Era uma igreja onde havia a presença de Deus e o poder da revelação era notório. Ela perseverava, ela suportava os sofrimentos de toda espécie por causa do nome do Senhor. E não desfalecia. Meu Deus. Mas Jesus disse: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Eita, Jesus, é muito forte aqui. Ele disse: você é sofredora, você é uma igreja de revelação, mas você abandonou o primeiro amor. Aqui começou a apertar a igreja.
Aí ele diz, as cartas de Apocalipse 2. A primeira carta à igreja em Éfeso. É muito forte. Hoje eu estava lendo aqui, o Senhor bradou no meu coração para me fazer essa live. No 5 diz, recorda-te, pois de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Meu Deus. O Senhor, ele trouxe algo para essa igreja, um reconhecimento. Ele disse assim, recorda-te, pois de onde caístes. Lembra, é o Senhor dizendo, examine-se a si mesmo e veja onde você caiu. Examine-se a si mesmo e veja onde você parou. Examine-se a si mesmo e veja aonde você tem que trabalhar, onde você tem que exercer aquilo que eu te chamei para fazer. Examine-se a você mesmo. Volte às primeiras obras. Aleluia. Esse é o nosso Deus, o Deus que confronta a nossa alma dizendo, volte às primeiras obras. Deus, ele não está aqui, Jesus, ele não está aqui para passar a mão na nossa cabeça, não. Ele, quando precisar, nos dá uma lapada. Ele vai nos dar. Quando precisar dizer, recorda-te, pois de onde caístes, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, ele vai dizer. Porém, se não te arrependeres, eu virei até ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Aí ele diz, tens contudo a teu favor que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele não odeia a pessoa. Ele está dizendo que odeia a prática. Muitas vezes, irmãs, falando a verdade do nosso coração, nós odiamos as pessoas. Perdão, é um anúncio que está entrando aqui no meu celular, que só Jesus na causa, mas vamos lá. Muitas vezes, vamos nos examinar, né? A gente odeia as pessoas e não as práticas. E Jesus ensina totalmente diferente. Ele está dizendo, ame as pessoas. Odeie as práticas, mas ame as pessoas. Ele nos ensina totalmente diferente. Porque muitas vezes as pessoas nos fazem mal, ou até a gente mesmo faz alguma coisa contra alguém, e a gente começa a odiar a pessoa. A gente tem que odiar a prática. Aleluia, a prática. Odiar quem mentiu contra você, não, você vai odiar a mentira. Para que você não faça a mesma coisa. Odiar quem te caluniou, não. Você vai odiar a calúnia. Para que você não faça a mesma coisa. É isso que Jesus estava ensinando a essa igreja aqui. Ele diz, eu odeio a prática. Ele não odeia ele não odeia os nicolaítas. Ele odeia a prática deles. Porque se eles se arrependessem aqui, o Senhor era misericordioso para restaurá-los, mas ele odiava a prática, porque eu até anotei aqui, eu pesquisei sobre eles. Quem eram os nicolaítas? Eram pessoas que procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. O objetivo dessas pessoas era o de corromper a igreja de Cristo e perverter o genuíno culto ao Senhor. Por isso, o significado de nicolaítas na Bíblia está relacionado ao fato de serem pedra de tropeço.
na igreja de Deus. E no grego, esse nome Nicolaíta significa ele conquista pessoas. Essas pessoas, elas conquistavam pessoas, elas tiravam pessoas de dentro da igreja. Elas faziam pessoas tropeçarem. Tiravam pessoas do ensino verdadeiro, do ensino genuíno. Por exemplo, o ensino genuíno diz o quê? Que a gente deve congregar. Então essas pessoas faziam o quê? Não, você não deve congregar. O pastor dava o ensino, só que aqueles nicolaítas, o que era que eles faziam? Eles pervertiam aquele ensino. E as pessoas gostavam disso. Sabe por que as pessoas gostavam daquilo? Porque amassageava o ego delas. Então, o que era bom para elas era ouvir o que elas queriam ouvir. E Jesus é totalmente diferente. Ele vem nos contrariar. Ele bate de frente com a gente e nos mostra que a gente é pó. Que a gente tem que se humilhar e se arrepender para que seja perdoado. Só que naquele ensino deles, eles não ensinavam arrependimento. Eles ensinavam que podia fazer o que quisesse, andar da maneira que quisesse. Na verdade, eles eram os próprios deuses deles. Porque quando nós não obedecemos ao Senhor Jesus, nós somos considerados nós fazemos de nós deuses. E nós não somos deuses. Ou melhor, nós não somos Deus. Então, essas pessoas aqui, o que elas faziam? Elas conquistavam pessoas. Muitas pessoas estavam ali do lado daquelas pessoas que queriam fazer do ensino do Senhor algo fácil. Ah, você pode servir ao Senhor, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode... Tudo para eles era permitido. Tudo para eles era permitido. E eles juntavam multidões ao lado deles. Porque era fácil. Sabe? O que eles pregavam ali era muito fácil. Tinha que servir de qualquer maneira. Tinha que, sabe, permanecer na mentira. Permanecer no engano. Então, a gente vê que esses ensinos ganham muita credibilidade. Agora, o ensino que nos confronta, que às vezes nos faz chorar, é mais difícil. Sim, nós vamos chorar. Às vezes Deus vai nos repreender e a gente vai chorar. Às vezes, por quê? Porque gera arrependimento. Gera arrependimento. O evangelho de Deus, se ele não gerar em nós um arrependimento, é porque está errada alguma coisa em nós. Está errado, alguma coisa dentro de nós está errado. Se a gente não chorar ao ser confrontado, se a gente não se arrepender, não voltar às obras, aleluia, as primeiras obras, a gente está totalmente equivocado. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vai te confrontar sim. Jesus, ele vai dizer, arrepende-te e volta às primeiras obras. Ele vai te fazer pensar, onde foi que eu errei, Senhor? Senhor, eu caí aqui. É isso que ele quer que a gente faça. Onde você caiu? Onde você parou? Onde? Você sabe aonde. Eu sei aonde. Então ele está dizendo, daqui para frente. Tudo que Satanás quer é que você pare. Mas Jesus está dizendo, ei, recomece. Volte às primeiras obras, recomece. Deus, ele sempre vai ter um recomeço para nós, mas Satanás, ele vai ter lá um pare. Pare. Você já fez isso, não tem mais volta.
Mas tem volta sim. Enquanto a vida, você pode se arrepender. Enquanto a vida, eu posso me arrepender, eu posso voltar às obras passadas, eu posso ver onde eu caí. Às vezes o Senhor diz, volte a louvar, volte a ensaiar os louvores, volte a estudar a palavra, volte a visitar alguém, volte a evangelizar, volte às primeiras obras. Aleluia. Obedeça ao Senhor. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa árvore nos garante a vida eterna. E o Senhor está dizendo, a quem venceu, darei dela para comer. Há uma morte, né, que nós provaremos, se não houver o arrebatamento, todos provarão. Né? A geração que houver o arrebatamento não provará, né, da morte. Mas será arrebatado. É muito lindo isso. A geração que provar do arrebatamento não provará da morte, mas será arrebatado. Mas tem essa morte, né? Onde a gente morre e ela vai determinar. Se a gente morrer com Cristo, certamente comeremos dessa árvore da vida. Mas sem Cristo, com certeza provaremos da morte eterna. E não é essa morte que a gente vê, né, as pessoas morrendo, que é pior, não. Pior é a morte eterna, aonde haverá pranto e ranger de dente para o resto da vida. Essa é a pior morte. Essa igreja, ela tinha coisas que agradavam a Deus, sim. Porque aqui ele nos mostra que nós temos o que agrada a ele, mas também nós temos o que desagrada a ele. Nós não somos 100%. Aleluia. É isso que o Senhor está mostrando através dessa palavra. É que nós não somos 100% bom. Ele quer dizer, igreja, você tem o que me agrada, mas você também tem o que me desagrada. E é necessário se arrepender e voltar às primeiras obras. E o arrependimento, irmãs, é muito forte. Porque não é um arrependimento de boca para fora. Sabe? Às vezes eu oro ao Senhor e eu digo assim, Senhor, eu estou dizendo que eu perdoo essa pessoa de boca para fora? Da boca para fora ou eu estou perdoando essa pessoa mesmo? Porque Deus sabe. Às vezes a gente pode achar, né, que perdoou. Mas Deus sabe se a gente perdoou alguém da boca para fora ou perdoou de verdade. O perdão de verdade vai trazer para nós uma alegria, uma paz. E eu vou dizer uma coisa. Perdoar não significa que você vai estar lá no meio de novo, não. Certo? Segue a tua vida, perdoa, segue a tua vida. Perdoa e avança. Às vezes, alguém pode dizer, mas fulano disse que perdoou, mas não tá ali mais no meio. Perdoar não significa voltar para o meio. Perdoar significa seguir em frente. Se Deus te permitir voltar para alguma certa, né, certo lugar, Ele vai fazer você voltar, porque Ele é Deus. Mas se não, segue em paz, segue sua vida e vai servir ao Senhor de verdade. Porque Deus diz, eu conheço as tuas obras.
Deus conhece as minhas obras, Deus conhece as tuas obras. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Olha, não precisa ninguém. Pera aí, Deus, que eu vou escrever uma carta aqui para o Senhor falando da irmã Geisiane. Olha, a irmã Geisiane tem esse defeito, é assim, é chata, é assim, desse jeito, fez isso, fez aquilo. Não. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Aleluia. Ele te conhece. Ele sabe o que vai sair da nossa boca antes mesmo da gente falar. Por quê? Porque ele sonda o coração e ele sonda mais. Sonda as entranhas. Sabe o que é que a gente tem que pedir a Deus muito? Deus, não me permita ser um nicolaíta. Não me deixe ser aquela pessoa que distorce o teu evangelho. Deus, não me deixe cair, porque é fácil cair. Difícil é levantar. Difícil é levantar. Então a gente tem que fazer essa oração. Senhor, não me deixe ser um nicolaíta. Não me deixe perverter o teu ensino. Não me deixe me afastar da tua casa. Não me deixe, Senhor, pecar contra ti. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando a gente perde a presença de Deus, perdeu tudo. Perdeu tudo. Eu sempre digo ao Senhor, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Se você errar, reconheça, se arrependa, peça perdão ao Senhor e recomece. É isso que o Senhor está dizendo para essa igreja. O Senhor está dizendo para ela que se ela não se arrepender, Ele virá contra ela. Olha como é forte. Deus diz para nós, se você não se arrepender, eu virei contra ti. Duro é ouvir isso. Mas Ele é amor, mas é justiça também. Então, igreja, é necessário que eu e você volte às primeiras obras. E olha que visão. Olha que visão João teve. João teve uma grande visão. Era Jesus falando e ele escrevendo. E depois que ele escreveu, foi enviada essas cartas. E em cada uma dessas cartas, Deus fala conosco. A gente tem que se examinar se está aqui, nessa igreja aqui, na igreja de Éfeso. Porque às vezes a gente pode até querer tapar os nossos olhos e dizer, não, eu não estou nessa igreja, eu não faço parte dessa igreja. Mas o Senhor diz pra gente, examine-se a si mesmo e veja, abra os seus olhos espirituais. Quem de nós não precisa voltar ao primeiro amor de vez em quando? Quem de nós não precisa se arrepender? Nós estamos sim incluídas nessa igreja aqui. Nós estamos incluídas em todas as igrejas aqui citadas por João. Meu Deus. Às vezes, quando alguém faz algo com a gente analisa minuciosamente o que aquela pessoa fez e condena a pessoa. Mas quando é a gente que faz, a gente vê com outros olhos.
totalmente diferente, com um olhar de misericórdia. E pedindo misericórdia. Aí Jesus olha pra gente e diz: epa, peraí. Mas o fulano fez isso com você. E você não perdoou. E você não teve misericórdia. E agora que você fez, você pede misericórdia. Você pede o meu perdão. Deus, igreja, Ele nos trata de uma maneira poderosa. E Ele nos trata para que a gente olhe para dentro da gente e veja quem a gente é de verdade. A paz do Senhor, irmã Lourdes. Estou na graça do Senhor. Deus é fiel. Então, irmãs, essa palavra, ela vem nos mostrar que nós também erramos. Nós também frustramos pessoas, sabe? Nós também temos que pedir perdão, temos que se arrepender. E outra, seja rápido. Errou, falhou, seja rápido em se arrepender, seja rápido em dizer: Deus, eu falhei, eu quero recomeçar desse ponto. Que eu falhei, eu sei que eu falhei, eu preciso. Então Ele vai nos ajudar. Nós não conseguimos só não, que nós não somos super mulher, nós não somos super... Ao ponto da gente olhar para o nosso erro e de imediatamente a gente dizer: epa, eu errei. Não. Às vezes, nós... Perdão, irmãos, esse celular aqui tá uma benção. Às vezes nós vamos ter que chorar para reconhecer nosso erro. Às vezes Deus vai ter que nos dar umas apertadas para nós reconhecer o nosso erro. Bom seria que a gente reconhecesse o erro antes do aperto, antes da dor, antes do choro, antes do ai. Há quem viva a sua vida na injustiça. Há quem viva a sua vida mentindo. Há quem viva a sua vida achando que está fazendo o que é certo, fazendo o que é errado. Há quem viva a sua vida de toda maneira e de qualquer jeito. Mas Deus está dizendo para nós: recorda-te, pois de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quem virá contra quem está fazendo mal? Quem virá contra quem está mentindo? Quem virá contra os falsos profetas? Quem virá? A palavra é clara. Ele diz, ó: em breve virei contra ti. Aleluia. Deus virá. O próprio Jesus é quem vem. Nós temos um senso de justiça muito forte, né? Quando alguém faz alguma coisa mal contra a gente imediatamente: Deus, faz justiça. Mas é melhor deixar nas mãos dele. Sabe por quê? Porque ele vai vir. Em breve eu virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. É Deus quem tira. Aleluia. O que adianta o homem querer tirar alguém se Deus não quiser que aquele alguém saia? Não sai. Mas quando o próprio Deus vem e tira, não tem quem coloque aquela pessoa no lugar novamente. Ei, descansa o teu coração. Quem virá contra quem te fez o mal é Jesus.
Não maquine o mal. Não fique viciando. Não deixe o mal crescer, porque tudo que Satanás quer é que o mal cresça dentro de nós, é que a gente fique viciando. Sabe? O mal, ele é um vício. Quanto mais a gente vicia, mais ele cresce. É igual quando alguém fuma. Quanto mais fuma, mais vem a vontade de fumar e não para. É um vício. O mal é um vício. Quanto mais a gente alimentar ele, dentro da gente, ele vai crescer. Aleluia. E muitas vezes vai ser necessário Jesus chegar para mim e para você. Recorda-te de onde tu caiu. Arrepende-te. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o evangelho genuíno. Quando Jesus, ele nos confronta, ele vai vir até nós. Aleluia. Deixa quem quiser continuar fazendo o que é mal. Deixa quem quiser continuar falando mentira. Deixa quem quiser continuar inventando. Porque o Senhor diz, brevemente eu virei contra ti. Brevemente eu virei contra ti. Aleluia. Ele virá contra quem fez o que é mal. Agora tem um porém. Se aquela pessoa se arrepender do mal que fez, pedir perdão ao Senhor, aquele pecado não será para a morte. Mas ela vai pagar. A gente não fica isento, igreja, de pagar o que a gente deve. De maneira nenhuma, é igual a uma cobrança. Davi, quando ele adulterou com Batseba, o que aconteceu? O filho do adultério morreu. Davi pagou. Davi chorou, gemeu, jejuou, fez de tudo. Mas ele tinha que pagar pelo o que ele tinha cometido. Ele colocou um homem, Urias, à frente de uma guerra para que aquele homem fosse morto. Para quê? Porque senão aquele homem ia descobrir que Batseba estava grávida e ela tinha adulterado. Então o que é que acontece conosco? Deus vem contra nós. Vem, não tem para onde a gente correr. É a palavra quem diz, brevemente eu virei contra ti. Se a gente não se arrepender. E se a gente se arrepender, a gente ainda paga, porque não fica, sabe? A gente tem que pagar até o último centavo daquilo que a gente faz diante de Deus, diante das pessoas. E isso é bom. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que nós podemos chamar ele de Pai. E o Pai, ele castiga, ele repreende o filho que ele ama. Se alegre. Um dia eu estava bastante triste, de repente o Espírito Santo de Deus disse para mim: Deus te ama. Essa repreensão é por causa que ele te ama. E eu comecei a dizer: Deus, eu estou chorando, mas eu sei que o Senhor me ama. O Senhor me repreendeu, mas eu sei que o Senhor me ama. Deus te ama. É verdade, irmã Luciene. Deus perdoa, mas não nos isenta das consequências do pecado. É isso mesmo. O bom é servir a Deus com verdade. A gente vai errar.
A gente vai fazer algumas coisas muitas vezes que não vai agradar a Ele. E o que a gente faz, a gente chora, a gente sente. Porque quando você teme ao Senhor, quando você faz algo que desaprova a Ele, você sente aquela tristeza. É como se o Espírito Santo de Deus que habita em você começa a chorar. E quando Ele chora, você chora. Porque nós estamos ligados, irmãos. Nós somos um corpo. Por exemplo, quando eu lhe entristeço, automaticamente eu estou me entristecendo. Quando eu falo algo que, sabe, que aconteceu, que você se sentiu, automaticamente vai acontecer a mesma coisa comigo. Por quê? Porque nós somos um corpo. E quem está ligado ao corpo sente. Por exemplo, se o seu pé se machucar, você vai sentir. É o seu corpo. É igual a igreja do Senhor Jesus. Quando um se machuca, a gente sente. A gente sente a dor. A gente sente. Muitas vezes, até quando você vai orar pela vida de alguém, às vezes o Espírito Santo lhe faz sentir o que aquela pessoa está sentindo. E aí, naquela oração, você começa a chorar e você diz: Deus, mas por que eu estou chorando? Por que eu estou sentindo esse aperto, essa angústia? Sabe por quê? É porque aquela pessoa está sentindo aquilo. E o Espírito Santo que habita em você, naquela pessoa, é o mesmo. Ele faz essa ligação. Meu Deus. Igreja, eu quero terminar essa live dizendo essa parte da palavra. Quem tem ouvidos, é o meu celular que tá assim, Amanda. Ele tá só travando. E entrando anúncio. Mas vamos terminar. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Quem tem ouvido, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. O Espírito Santo está a todo momento falando conosco. Através de uma palavra, ele brada ao nosso coração e começa a queimar. A gente começa a sentir que o Espírito Santo está nos colocando no caminho certo, no caminho verdadeiro, que ele vai dizer para nós assim: filha, toda a minha repreensão trará para você um reconhecimento de pecado e perdão. Todas as vezes que o Espírito Santo falar comigo e com você, todas as vezes que o Senhor nos repreender, é algo para o nosso bem. Fuja de pessoas que toda hora estão alisando sua cabeça. Fuja de pessoas que toda hora diz que você está certa. Porque pessoas de Deus, ele vai te mostrar que você falhou, que você errou, que você falou mais do que era para ter falado, ou fez mais do que era para ter feito, sabe? Pessoas de Deus vai chegar para você e vai dizer: olha, irmã, tá precisando de você orar mais um pouco. Tá precisando você estudar mais um pouco a palavra. Tá precisando de você buscar mais uma intimidade com Deus.
Porque hoje em dia as pessoas estão acostumadas a elogios. Mas quando alguém, usado por Deus, fala algo que vem de encontro, a gente começa a, sabe, se sentir da maneira que Satanás quer que a gente se sinta. Vou dizer assim. Sabe? Satanás, ele quer que a gente se sinta mal amada, sendo que a gente é muito amada pelo Pai. Ele quer que a gente seja amargurada, seja uma pessoa amarga. Ele quer nos transformar nisso. Mas Deus, ele quer trazer uma doçura para a nossa vida. A doce presença do Espírito Santo. Satanás, ele quer que a gente pare de acreditar nas pessoas. Mas Deus é totalmente diferente. Deus, ele vai dizer assim, ó. Eu acredito em você. Então você também tem que acreditar nas pessoas. Eu te perdoo, então você também tem que perdoar. Eu tenho misericórdia por você, então você também tem que ter misericórdia. Sabe? Tá certo, irmãs, que às vezes a gente vai ter que se distanciar de quem está nos causando mal. A gente sabe. A gente sabe quem nos causa mal e quem fala a verdade mesmo nos ferindo. É totalmente diferente. Tenha paz com quem te causa mal, mas deixe ela viver a vida dela, que o Senhor abençoe ela, que o Senhor prospere, que o Senhor faça ela colher dos frutos que ela plantou. Pronto. E a gente segue a nossa vida recebendo as mesmas coisas de Deus. Porque tudo aquilo que a gente deseja para os outros volta para a gente com força. Então essa é a palavra. E eu agradeço a Deus, porque por mim eu nem entraria. Mas eu agradeço a Deus por essa poderosa palavra que nos faz refletir. Nos faz ver quem a gente é. Nos faz ver que precisamos de Deus cada vez mais da nossa vida para reconhecer nossas falhas e se arrepender e prosseguir. Amém? A palavra é prossiga. Lembre-te de onde caiu, arrependa-se, peça perdão, recomece, prossiga a tua caminhada, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, eu abençoo cada vida, Pai, que está aqui nessa live com muito mais da tua presença, muito mais da tua saúde e cura. Fala aos corações, Pai. Aquilo que não foi ministrado ao meu, que seja ministrado ao coração de cada uma, Pai. Que cada uma dessas pessoas possa ler novamente essa palavra em Apocalipse 2 e tomar posse dessa palavra poderosa que nos faz refletir, nos faz, Pai, se arrepender, recomeçar. Abençoa cada um com todas as sortes de bênção, Pai. Em nome de Jesus, renova as nossas forças, renova as forças dos que estão cansados, nos faz, Senhor, voar como as águias, nos faz correr e não se cansar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, traz sobre nós a tua essência, a verdadeira essência do Evangelho, meu Pai, que traz a palavra verdadeira, a palavra genuína, em nome de Jesus, Pai. Pai,
Nos tira de pasto, Senhor, que não é tua palavra genuína. Nos coloca nos teus pastos verdejantes. Em nome de Jesus, levanta mais pessoas com a palavra genuína. Levanta mais em nome de Jesus Cristo, Pai. Levanta mais pessoas, Pai, muito mais pessoas com a palavra genuína, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que confronta, a palavra que fere, mas também que sara. Em nome de Jesus, nos levanta, meu Senhor, nos levanta, nos dá um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a recomeçar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, e que seja feita a tua vontade em nós. Amém? Fiquem na paz do Senhor.